Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Cineclube Passamão, galera gabaritada no amadorismo. Agradecer aí a presença do Diego, que aparentemente tem que tomar algum remédio, acho que está com uma leve indigestão. Eu estava um espírito zombeteiro aqui passou. Eita, vou pegar uma raquete espiritual para acabar com ele. Mas informar que o vídeo a ser analisado, certo? A gente vai falar contém spoilers, então se você não gosta de spoilers, assista o filme antes. Caso não goste, esteja avisado que vai ter, né? E o filme de Também, hoje? sim, mas antes de falar do filme de hoje, falar para todos que nos acompanham, né? Acompanhar nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube, inscreva-se, ative o sininho, acompanhar nossos podcasts, Spotify, Amazon Music e Google Podcast. Tô sentindo que vai ter segunda temporada, hein? Do podcast Olha aí, 2022.2. olha aí, coisa boa. E dizer que o filme a ser analisado é O Exorcista, de 1973, certo? Dirigido por William Friedkin, né? E Diego, qual é a sinopse do filme? A sinopse, né? Muito bem estruturada, né? O desse filme é uma atriz vai gradativamente tomando consciência de que sua filha de 12 anos está tendo um comportamento completamente assustador. Deste modo, ela pede ajuda a um padre, que também é um psiquiatra, e este chega à conclusão de que a garota está possuída pelo demônio. Ele solicita então a ajuda de um segundo sacerdote, especialista em exorcismo, para tentar livrar a menina deste terrível possessão. Vamos lá, Davi. Bote para fora tudo que você tem a dizer sobre Exorcista, O de que eu, 1973. o que eu tenho a dizer é só coisas pacíficas e coisas legais. O Exorcista, né? Filme de 1973, certo? Dirigido pelo William Friedkin, que é um diretor que 2 anos antes eu acredito que ele tenha ganhado o Oscar de, não sei se foi de melhor filme ou se foi de melhor direção pelo filme Operação França, né? O que inclusive foi algo meio polêmico, porque esse filme, uma das cenas principais, né, do qual foi marcante, ele era um carro que ele estava dirigindo na contramão e não eram dublês. Realmente, os carros que estavam desviando eram carros reais, tiveram vários acidentes e isso mudou a indústria de cinema, dizendo que em várias cenas tem que ser informado que está fazendo o filme, exatamente para evitar destruição de patrimônios particulares. Então, 2 anos após o filme Operação França, né, foi feito esse filme, né, que é o do O Exorcista. Ele é baseado num roteiro, né, de um livro que é do, se eu não me engano, é do William Peter Blatty, eu acho, que ele foi inspirado num exorcismo, né, em cartas, né, relacionados a um fato, dizem ser uma história baseada em fatos, né, que aconteceu em 1949, né, com um garoto de 14 anos de idade. Então, quanto ao Acho que o filme, melhor termo é dizer adaptado, né, Davi? Em vez de baseado. não, o Exorcista ele foi adaptado, certo? Ele foi adaptado dessa história. Há um outro filme do qual ele foi baseado nesse fato das cartas. Então, só para constar, a respeito do filme O Exorcista, ele foi escrito meio que inspirado no livro que foi feito 2 anos antes. Então, só para não confundir os pontos, certo? Então, tanto a direção quanto o roteiro foi feito pelo William Peter Blatty, que também ele participou da produção do filme. E, como dito antes, a respeito do diretor, né, William Friedkin, que ganhou um Oscar por Operação França, esse filme, né, que foi 2 anos depois do Exorcista, ele concorreu a 10 Oscars e ganhou 2 Oscars.
de melhor roteiro adaptado e melhor som. E realmente, assim, logo dizendo, eu acho que é merecidíssimo, porque é uma obra que, mesmo com efeitos práticos, né, e até alguns efeitos especiais, ele é bem atual. E olha que a gente está falando de uma obra que ele tem 49 anos de idade, né? Próximo ano ele vai fazer 50 anos. Aí você vê o esmero que teve nessa história, né? E o quão relevante ela vai sendo mostrada. Between science and superstition, there is another world. Então, qual é, vamos dizer assim, algumas considerações a respeito do filme, certo? O filme a gente começa vendo um grande elenco. Não, se a gente for comparar com alguns pontos atuais, talvez as pessoas não considerem como um grande elenco. Mas o Max von Sydow, ele era, assim, ele já faleceu, né? Ele era um grande ator, né? A Ellen Burstyn, né? Que ela faz o papel da Chris McNeil, se eu não me engano, era a mãe da Linda Blair, né? A Linda Blair, ela faz a Regan McNeil. E assim, as pessoas, acho que com exceção do Max von Sydow, né, não eram atores tão conhecidos, certo? Um dos protagonistas, né, que é um dos padres, é o Jason Miller, né, é o padre Damian Carras, do qual a gente vai acompanhando boa parte da história. É um padre que ele já encontra-se no local, né? Se não me engano, acho que é em Washington, D.C., que é onde acontece a ambientação que a Regan está. Porque o início do filme a gente conhece quem? O padre Mary, que é um padre já de idade, né? Ele está no norte do Iraque, ele está participando de um grupo de arqueologia e investigando alguns artefatos. E aí ele acaba encontrando um artefato que remete ao Pazuzu. E aí a gente vê uma fotografia já muito boa do lado esquerdo, o Pazuzu, e do lado direito, o Padre Mary. E nessa mesma época, que é mostrado no início do filme, a gente já vê que o padre já tinha algum problema, alguma doença que fazia ele tomar uns comprimidos. Depois a gente tem esse corte do filme, passa para os Estados Unidos durante todo o andamento do filme, né? Isso a gente está colocando a abordagem do filme numa obra original, porque posteriormente foi feita uma versão do diretor, né, com 10 minutos a mais, que isso influencia em algumas cenas extras e no próprio final do filme em si. Então eu vou falar primeiro no que se atém à obra original. Nessa parte da obra original tem essa questão da Regan, tem a questão da mãe dela, que é uma atriz, né? Eles estão numa casa nova e ela acaba encontrando um tabuleiro Ouija que ela vai mexendo. Aí nesse ponto acaba por, não sei se por isso ou não, né, mas tudo indica que o filme tem esse levado, esse andamento. Acaba ela entrando em contato com o Pazuzu, só que ele está com outro nome, né, um capitão, não me lembro o nome. E ela acaba mostrando certas situações que são muito estranhas. E o filme eu acho bem interessante porque normalmente nas levadas de terror o monstro, né, o grande inimigo, o vilão, ele é mostrado como? Ele é mostrado desde o início do filme. Ou existe alguém que no início do filme que tem a plena certeza de que é o mal e que a luta ela vai ser constante até a grande batalha. Só que o filme, essa levada, ela vai muito mais pro lado inicial científico, vamos dizer assim, né? A mãe dela tenta de várias formas, de vários estudos médicos, para tentar descobrir qual é a causa do problema da filha. Isso é um ponto que eu acho extremamente interessante do filme, porque ele não tenta jogar logo pro misticismo, mas a gente poderia ter uma dúvida. Realmente, se não algum outro problema, algum problema mental que ela está sofrendo, alguma outra situação. E o filme ele vai colocando as várias abordagens do filme, assim, várias abordagens científicas, né? Desde hipnose, algumas análises, né, com aparelhos que ao que parece ser bem dolorosos também.
E isso não vai melhorando a situação. O próprio padre, o Damien Caras, né, do qual a gente vai acompanhando, ele é um padre que ele é formado em psicologia, ele está passando por problemas de fé. E aí a gente vai fazendo esse acompanhamento, porque normalmente a gente também é visto o quê? Como heróis que são praticamente infalíveis, né? E a gente vê uma pessoa numa questão da sua profissão, numa batalha que é muito grande, né? Que é uma questão do exorcismo, é uma batalha de fé, certo? Uma batalha de expurgar o demônio. E ele já tá com essa própria dúvida, né, presente nele. There are no experts. You probably know as much about possession as most priests. E fora isso, a gente vai vendo depois a chegada do Padre Mary, né? E mesmo antes dele chegar, o próprio padre, o Damien Caras, ele já vai fazendo e continuando essa questão da dúvida. Por exemplo, em uma das cenas que ele pega uma água, ele diz que é uma água benta e joga na Regan, né? Ele fala que é água benta, ele diz que está sentindo muita dor, só que ele depois sai e fala com a mãe, porque ele fala que para fazer um exorcismo ele precisa fazer vários testes para saber se realmente é necessário. E ele fala que um desses testes ele fez e não poderia ser válido porque era água de torneira. E aí, conforme foi passando todos os pontos, ele acaba acreditando, né, que realmente é necessário o exorcismo. E ele vai falando lá com um superior para poder realizar o exorcismo. E acabam por, coincidentemente, o padre Merrin está no local. Vai ser vamos dizer, de uma certa forma, o segundo confronto dele, né? Confronto muito mais forte para o padre Merrin, né, que está com muito mais idade, está com problemas de saúde, e é dito no próprio filme que ele já teve uma experiência anterior e ele quase morreu nesse processo. Então a gente já vai vendo uma batalha que é, de um lado, uma batalha contínua pelo padre Mary, por uma segunda batalha que é o padre Damien, que ele já está sofrendo problemas sobre a dúvida de sua fé, e nesse meio tempo a gente vai apresentando a piora da saúde da Regan, né, que cada vez mais está apresentando pioras. E é uma das peças chaves, né? Pela salvação da alma dela, certo? Fora isso, a gente pode falar que esse filme ele teve um lucro muito grande, né? O filme mais lucrativo do lado do terror, né? Se eu não me engano, teve 441 milhões de dólares já arrecadados. Se a gente considerar em questões de orçamento, qualidade e vários elogios, né, que o filme é feito, a gente pode, entre aspas, parodiar dizendo que esse é como se fosse o Ben-Hur dos filmes de terror, certo? Pelo fato de ele ser muito relevante até atualmente para várias pessoas que curtem o gênero terror. Isso é uma indicação uma indicação que não pode, inesquecível, vamos dizer, de uma certa forma assim, né? Acho que outro ponto que a gente pode dizer que entre as 10 indicações que foram feitas no filme, né, a Linda Blair, ela concorreu a melhor atriz coadjuvante, né, como a Regan, e é ventilado de que o fato dela não ter ganho o Oscar de melhor atriz coadjuvante é porque descobriram que aquela voz, né, aquela voz rouca não era dela, e sim de uma atriz, de uma dubladora chamada Mercedes McCambridge. E é ventilado uma lenda urbana de que ela fumava muitos cigarros, né, mais de 10 cigarros ao dia, para ela poder ficar com aquela voz rasgada, aquela voz grave, certo? E sobre outros pontos que eu posso abordar a respeito da obra, acho que, com exceção do ator que fez o Padre Mary, né, o Max von Sydow, eu acho que os outros atores não tiveram outras grandes obras assim com grande relevância, né? Maiores. Quase todos. Quase todos. Como eu disse anteriormente, né? Fora isso, teve eu tinha abordado anteriormente, né, que o filme Exorcista, ele é um filme baseado um roteiro adaptado de um livro de 71, baseado em cartas que foram feitas em 1949. Essas cartas ajudaram, vamos dizer assim, a fazer um filme que saiu no ano 2000,
que é um filme chamado Possuído pelo Demônio. Esse que dizem ser baseado em fatos. E cujo ator, fora o Christopher Plummer, que também é conhecido, era o Timothy Dalton. Então, se você quer ver um filme mais baseado em fatos, seria esse Possuído pelo Demônio. Ele é melhor do que o filme Exorcista? Na minha opinião, não. Por quê? Porque eu acho que a direção do Exorcista, ela, assim, a história, embora não seja baseada em fatos, a gente vê um andamento lento, certo? Mas mesmo assim muito assertivo. É um roteiro que te prende do início ao fim. E ele vai te jogando pistas de coisas que aconteceram com algumas outras pessoas que acabam por acontecer com a Regan. E aí você vai vendo que o sobrenatural que é mostrado na história vai agindo. É uma preparação do espectador. Ele vai preparando o espectador para aquilo que virá. E aí eu acho isso bastante interessante, né? A questão da dualogia entre os dois padres, que o padre Mary é um padre que ele está resoluto na sua fé, né? Ele tem essa questão da fé dele muito forte, e mesmo assim ele não nega a ciência, posto que ele toma remédios também, né? Tem o fato de que o padre, o Demi Carras, a gente vê que ele é uma pessoa que, como dito anteriormente, né? Ele está numa crise de fé, mas mesmo assim ele está disposto a tentar ajudar o próximo. E próximo ao final, entra-se na fase do desespero, porque a gente vê que o Pazuzu está cada vez mais preso dentro dela. E eles tentam de várias formas tentar exorcizar e não conseguem. Então a gente vê quando o Padre Mary, que ele chega, e o próprio um dos cartazes do Exorcista é isso, né? A escuridão joga uma luz que vai em direção a ele. Ele é a luz que vai chegar na casa para tentar resolver a situação. The one hope. The only hope. E no momento que ele morre, é como se de uma certa forma a esperança estivesse perdendo. Aí o Demi Caras, ele entra em desespero, né? Você vê umas situações anteriores que ele faz boxe, ele derruba a Regan, acho que ele dá alguns socos nela, e ele acaba, talvez num ato de desespero, não, talvez por raiva, talvez por sacrifício até, né? Ele pede para que saia dela para entrar nele. E aí isso ocorre. Só que em um segundo aspecto, ele se joga na janela para que ele não a mate. Então, de uma certa forma, há dois sacrifícios. Ele se sacrifica para que saia do corpo dela, e ele sacrifica o próprio corpo para que não machuque ninguém. Certo? E essa, vamos dizer, de uma certa forma, vamos dizer assim, fosse um trâmite tem um detalhe muito importante, né, Davi? O demônio estava ainda falando da mãe dele, né? Que aí tinha falecido, né? Sim, sim. E aí isso mexe ainda mais com o cara, ele vira um siri na lata, né? Sim, mas não é só isso, é porque assim, é dito que o Padre Mary, né, antes dele morrer, ele fala pro Caras, né? Você acha que a gente deveria não sei se era avisar, escutar, algo assim. Ele falou, pra quê? O demônio, ele é esperto, ele vai tentar falar algumas verdades e colocar algumas mentiras junto. Ele vai mentir, então não adianta você tentar barganhar. O que você tem que fazer é exorcizar e tirar do corpo da pessoa. Então, assim, ele sabia alguns elementos, mas ele não sabia... Mas ele barganhou, né? Exatamente, ele barganhou. Só que o Mary não barganhou, o Caras barganhou. Isso aconteceu antes do Mary, né, chegar. E aí qual é o ponto? Nessa questão do sacrifício, é interessante porque assim, se você tira a sua própria vida, é um suicídio. Mas se você tira a sua vida para salvar o outro, é um sacrifício. E isso faz muita diferença nos dogmas cristãos, vamos dizer assim, certo? Onde é que está escrito isso, Davi? Em qual livro? Onde é que está escrito isso? Talvez você conheça, chamada Bíblia. Qual pedaço da Bíblia aí? Qual pedaço? Um pedaço que dizem a respeito que é o Cordeiro de Deus. Isso é interpretação, né? Isso é interpretação, pois é. Então, da minha parte, que eu tô falando agora, é minha interpretação. Aí da sua parte, aí você informa aí. Mas, enfim, qual é o ocorrido, né? Ele pula voltando, né? Ele pula da janela para não matar a Regan, sendo que ele cai da escada, ele cai de rosto no chão,
E isso já tinha ocorrido antes com outra pessoa na história, né? E sendo que a outra pessoa que tinha caído, ela tinha caído com o pescoço virado para trás. E isso acontece depois no filme, com a própria Regan fazendo isso, né? Possuída pelo Pazuzu. E sendo que quando o padre Damien Carras ele caiu, né? Ele caiu, se machucou muito, ele caiu com a cara fronte ao chão, ensanguentado, e o amigo dele chegou próximo e deu a extremunção antes dele morrer, né? Isso aqui também é uma cena muito forte. E ao término da história, temos o Padre Mary que morreu, né? Temos o Padre Carras que morreu, ou aparentemente morreu. Se a gente considerar só o primeiro filme, ele morreu, né? Se a gente considerar as continuações, não. Mas vamos considerar o primeiro filme que ele ter morrido, né? Pra fechar um ciclo. Ao final do filme, ele, na versão original, o amigo dele conversa, né? Ele vai falar com a família vai sair do local, né? A Regan vê a cruz no padre e abraça o amigo do padre, né? O Damien Carras. Aí a mãe da Regan quer entregar um crucifixo, né? Pro amigo do padre Damien, sendo que o Damien ele fala, não, fique com ela, deixe com ela para onde ela for. E aí, no final do filme, ele vai andando triste, vê a escadaria do qual o amigo morreu, resolve ir pro outro lado. Esse é o final da versão original do Exorcista. Na versão do diretor, que é 10 minutos a mais, há cenas extras e que é explorado muito mais essa questão, por exemplo, do hipnólogo que é machucado pela Regan, alguns efeitos especiais do rosto do Pazuzu que aparecem mais vezes, e o final do filme ele é diferente, porque no final do filme o amigo do padre ele conversa com o investigador, que acontece isso no original também, né? No caso ele falou só com o Damien Carras, ele não falou com o amigo do padre Damien. Na diferença é que no final da versão do diretor, o amigo do padre Damien ele fala com o investigador, que ele ainda está investigando a morte da pessoa que morreu antes, né? Do Damien Carras, que também caiu da janela. Eles conversando, eles vão andando e a câmera vai subindo para a janela onde o Damien Carras pulou e a janela está fechada com madeira. Isso aí talvez seja uma homenagem, talvez um apontamento a um fato que realmente aconteceu nas cartas de 1949, né? Não sei se isso aí foi por questão de tempo também ou não, porque se a gente parar para pensar, o filme ele é muito longo, o original, né? Ele é 2 horas e 12 minutos. Com 10 minutos a mais é 2 horas e 22 minutos. Então acho que sendo um filme longo... Ainda tá no lucro aí dos Thor da vida, as Marvel, o Senhor dos Anéis. Mas você tem que lembrar que o Thor chegou agora, né? Os filmes, tudo bem, O Vento Levou e alguns outros filmes, eles eram uma duração, né? Ben-Hur também, eles eram grandiosos, né? Em suas metragens, né? Mas se a gente considerar de outras formas, né? Não, é uma duração longa. Então muitos deles resolveram cortar um pouco de gordura. E porque eu fiz tantas considerações? Porque eu acho que ele é um filme muito grandioso. E mesmo que eu chegue e fale alguns dos aspectos que realmente são colocados na sinopse, em alguns dos detalhes, eles não conseguem pegar a plenitude do que é a obra. Por isso que é muito indicado você assistir a obra até antes de pelo menos pra mim, né? Ver essa análise. The Exorcist. Certo? Porque ele, pra mim, é um magnum opus do terror, né? A obra máxima do terror e a obra máxima do seu diretor também. Tanto que, por exemplo, qual foi a Operação França, ele ganhou o Oscar, né? O Exorcista ele não ganhou o Oscar. Mas qual foi a última grande obra do diretor do William Friedkin, por exemplo? Eu posso dizer que foi em 2003, com o filme O Caçado. Caçado. Que é um filme bom, mas ele não teve uma bilheteria tão grande, né? Será que daqui a 50 anos a gente vai estar falando de Exorcista? Daqui a 50 anos? Acho que sim. Acho que... A gente talvez não, né? Mas eu acho que
muitas outras pessoas podem sim falar, porque eu acho Tipo que a gente falando de Rashomon, que foi um filme de 50 e pouco. acho que não seria um comparativo tão parecido, porque Rashomon ele foi inovador em alguns aspectos, mas ele não teve o grande boom. Se a gente chegar e dizer, ó, você tem que ver Rashomon porque ele é indispensável se você falar o gênero. O Exorcista, pra mim, ele é indispensável quando você fala de terror. Se você quer pegar e você quer dizer um top 3 filmes de terror, top 10, top 3, top 1 filme de terror, é o Exorcista. Eu acho que o Exorcista ele consegue trazer E ninguém mais, né? acima do Exorcista, eu acho que não. Certo. Você pode se assustar com alguns aspectos de jumpscares, né? Que são elementos principalmente colocados na década de 80, 90, que foram amplamente explorados. Ou até a gente vê o que é chamado de novo terror, né? Que é filmes muito atuais, como a da 24. Mas quando a gente fala de terror, a obra que é tangenciado, o sobrenatural, o medo e aquele acrescente é o Exorcista. Então, sem mais delongas, sobre a questão do filme, né? E fora outros aspectos que dizem ser sobrenaturais, né? Que aconteceram nos bastidores do filme, como um incêndio que aconteceu e o único local que não pegou fogo foi exatamente o quarto da Regan, né? Mas pode ser conjecturas, pode ser lendas urbanas, eu não vou me ater tanto a respeito disso, né? Mas se você quiser fazer uma pesquisa no Google, talvez você possa achar algumas coisas a respeito disso. Mas se atendo ao filme em si, eu posso dizer que para mim ele é uma obra-prima e eu acho que não posso dar uma nota que não seja 10 para esse filme. Certo? E minhas palavras para esse filme são William Friedkin, que é o diretor do qual foi, como dito até na análise anterior, né, como eu falei que o Drácula de Bram Stoker, o filme, ele teve a visão do Coppola, o Exorcista ele teve a visão do William Friedkin para poder dirigir essa obra. Então é a visão dele de como vai trabalhar esse roteiro. Ele trabalhou muito bem. A segunda palavra que eu posso dizer é Padres Exorcistas, né? Que a gente verifica, vê os dois padres, o Padre Mary e o Padre Damian Caras, né? Eles podem não ser, talvez, as pessoas que ficaram mais tempo na tela, né? Eu tenho dúvidas se seria a Regan, se seria o Caras, mas o Padre Mary não foi a pessoa que ficou mais tempo em tela, mas os momentos que ele ficou em tela e a importância que ele teve para essa crescente, né, são indispensáveis para o andamento do filme. E a terceira palavra, para mim, não pode deixar de faltar é fé, porque basicamente ali era uma luta de fé, talvez até para as pessoas que não podem, talvez não creiam na fé, né, é uma grande luta de vontade e de potência, porque ali era um trabalho de quem seria essa luta, quem teria a maior fé, essa luta de uma força de vontade, né? E que no final, mesmo tendo a morte de dois padres, né? Alcançou-se o ensejo, que é o quê? É salvar uma alma, né? Uma alma inocente. O ensejo da própria igreja em si, né? Pelo menos do que é falado, certo? É que é para você salvar a alma da pessoa. E nesse aspecto, mesmo com as mortes dos padres, ele conseguiu o seu sucesso, vamos dizer assim, né? Que um mal foi expurgado do plano físico e foi embora, certo? E essa é a minha análise a respeito do filme. Então, Davi, você recomenda esse filme? Recomendo esse filme, assim, não recomendo para pessoas de coração Sessão fraco. da tarde, né? Assim, opa, Não. vamos assistir um filme Assim, tranquilo. É um filme de 18 anos, então minha recomendação vai para as pessoas de 18 anos,
certo? E para pessoas que querem, que não têm um coração fraco, porque ele é um filme que ele não vai te dar jump scares, mas é um filme que ele tem todo um clima tenso, que ele vai no levante e depois vai aumentando. E a tensão do filme ele é mantida durante vários momentos. Mas assim, se você gosta de terror, eu acho que é indispensável você assistir O Exorcista. Porque mais do que isso, eu acho que, até pela questão do 10, né, que eu dei, eu acho que muitos dos filmes que são colocados, é importante saber qual a relevância deles, né? Um filme que já está 49 anos, vai fazer 50 anos no próximo ano. Qual a relevância do Exorcista? Eu acho que ele ajudou, inspirou vários outros filmes de terror que vieram depois. Esse próprio universo do Invocaverso, né? O Casal Warren, os vários filmes de exorcismo que aconteceram depois nos filmes, né? Essa Batalha dos Padres. Fora as maquiagens, as né? maquiagens, Fora as ambientações. Sim, tudo isso bebe da fonte do Exorcista. Então, acho que o Exorcista ele é um filme que ele ainda é relevante, não só pelo filme em si do seu terror, mas de que ele serve de inspiração para vários outros filmes que vieram depois, que eu acredito que ainda estão por vir. É um paradigma, né? Um paradigma do seu tempo. Eu acho que é uma obra que transcende o tempo. Forte, muito forte essas palavras. Então, menino Davi, vamos. Eu queria fazer uma pergunta, né? Uma pergunta inédita. Que pergunta, Diego? Uma pergunta que a gente nem combinou. Nem tá no script. É o seguinte, é um exercício de imaginação. Certo. Vamos fazer um exercício de imaginação. Você sendo da bancada cristãozinha, né? Da galera, né? Da galera do... Sentimento de déjà vu, que eu sentindo que você já me perguntou isso antes, mas tudo bom. Déjà vu. Inédito, é inédito. Sim. Você sendo da bancada cristãozinha, eu queria saber, fazer um exercício de imaginação, né? Padre Damian, né? No finalmente, né? Conseguiu exorcizar, né? O demônio, né? Mas antes, né? Antes de dar aquela exorcizada, ele deu um socão na menina, né? Pra ajudar no exorcismo, né? Pra dar aquela... Pra fazer mais fácil a barganha, né? Certo. Nesse exercício imaginativo, a gente pode botar a expressão tirou o demônio na base da porrada, né? Na base da porrada. É esse o conceito que eu quero fazer. Faça um exercício agora. Se você fosse ungido pelo poder divino, né? Pelo poder do Senhor, seja lá o que você acredita aí, chegar e você tiver o poder de exorcizar um demônio na base do soco. Na base do socão, né? Certo. Quero saber de você, o que você exorcizava com esse poder? Bom, considerando que eu vou exorcizar, né? Aí você vai exorcizar uma coisa maligna, não é isso? Eu vou estar... Uma coisa que tá lá e precisa ser tirada. Certo. Tem que ser uma pessoa, pode ser um grupo. Fica à vontade. Pronto. O poder é seu. O poder é seu. Não, o poder é de vocês. Não. O poder foi direcionado, mas o poder nunca é meu. Você é para exorcizar, não é meu poder, não. Eu sou a ferramenta. O poder de Deus lhe usou como ferramenta para exorcizar alguma coisa que você tem como alvo. Então, considerando isso, eu acho que é interessante frisar que falsos profetas são malignos. E aí, usando esse exercício também, se é para exorcizar e é no socão, né? Acho que seria um bom exercício, né? Porque a questão dos falsos profetas são os lobos em pé de cordeiro, né? E tem muita gente que é lobo em pé de cordeiro. E quem entender, entendeu aí, viu? De usar a fé alheia para interesses próprios e não divinos, vamos dizer assim, não pelo próximo, mas sim para si próprio, a gente pode considerar como um falso profeta. E nesse sentido, eu acho que inclui-se nesse exercício, né? Lembrando novamente que o exercício
tacar socão em falso profeta. Puramente para exorcizar. Não por interesses próprios. Só para o bem. Tá certo. Você tá ligado que você mandou uma indiretinha com um certo alvo, mas tá pegando um monte de gente aí que, assim, que tá dando rasteira aí, que é da galera cristãozinha também, que é galera... Também. Galera, um monte de galerinha Também. aí. Não é? O falso profeta é falso profeta. Você queria dar uma direção... Você deu uma direcionada aí, mas você já deu rasteira um monte de gente aí. Olha só, eu não tenho culpa se o falso profeta se irrita por ser um falso profeta. E além do mais, ele tá se irritando por quê? Ele vai levar um socão, o demônio vai sair. Tá irritado pelo quê? Estou lhe ajudando. E não estou nem fazendo interesse próprio. O plot twist é que mal sabia você que ele já era o próprio demônio em si, né? Olha aí. Ah, é bom que ele já sai na hora. Não é pra exorcizar, ele já sai. E aí, Diego, qual a sua análise a respeito de O Exorcista? O Exorcista, né? 1973, né? O que dá pra falar de Exorcista depois de 40 e poucos anos aí, o pessoal falando, tem um monte de matéria, o Davi já falou quase uma hora aí, e ele nem abarcou metade assim do que uma galera escreveu, sei lá, tese de doutorado de sei lá quantas páginas, com coisa nova, né, com conteúdo de verdade, né. E aí chega eu, né, o que eu vou dizer, né? Eu nem li o livro, eu assisti o filme quando eu era adolescente, e assim, né, tem todo, assim, como compartilho da galera, né, o cagaço que era assistir esse filme, né, você morria de medo. Nobody expected it. Se duvidar, né, como a gente é um país ainda cristão, né, o povo ainda é muito cristão, né, ainda existe ainda um mito, né, e talvez o filme colaborou, né, com essa disseminação do mito das pessoas que estão possuídas por demônio, né, e isso assusta muitas pessoas, isso assusta muito muitos quadros, né, psicológicos e até mesmo sociais, né. E assim, né, tem muito que tem para falar de Exorcista. Perdi até a capacidade fonoaudióloga de falar, né. Não tem muito o que dizer, não. Realmente é um filme fantástico, né. Eu acho que a única coisa interessante que eu posso contribuir, né, que eu levantei até no outro debate, no momento que a gente estava debatendo o filme, em vez de fazer uma análise, né, era justamente botar na mesa essa visão que a gente tem de filme de terror, né, desse seu filme que a gente mais se assusta, mais usa como referência, assim, para lembrar, né. A gente, quando eu falo a gente, eu falo a nossa cultura ocidental, né, a nossa cultura cristã, né, que tem que usou muito essa imagem, né. E eu fiquei me questionando muito sobre essa questão como é essa visão para esse filme com, sei lá, um indiano, um cara lá da Coreia do Norte, sei lá, chegar a ver esse filme. Qual o sentimento que ele vai passar? Será que ele vai achar tosco? Assim como algumas coisas que a gente vê em filmes japonês de terror, assim, que assim, dão medo, mas você acha meio tosco, assim, algumas coisas, assim, alguns detalhes, né, alguns momentos, né. E que talvez pra gente que tem uma visão mais, né, cultural cristã, né, que nasceu, né, na década de 80 para 90, né, que teve muito influenciada, né, pelas essas questões religiosas, né, talvez a gente tenha uma visão mais, né, fechada, né, e aí a gente acaba tendo esse apreço pelo filme como
a grande obra do terror, né? E assim, né, não tem como não dizer que é, né? Que não é, porque é. O Davi falou que é um filme que vai inesquecível, né? Eu fiquei pensando, será que daqui a 50 anos a gente vai falar de Exorcista? A gente, o pessoal, né? A galera dos filmes, né? Vai continuar discutindo Exorcista, vai falar, vai lembrar do filme, vai querer reassistir, ter reexibição, essas coisas, né? Sei lá, talvez até um remake aí, que a Hollywood é conhecida por fazer essas coisas também, né? De aproveitar a coisa. Então, assim, eu acredito que muito provavelmente sim, viu? Até pelo respeito que muita gente tem, muita lembrança, né, que o filme traz, né? Muita noite mal dormida, né? É aquela coisa, né? Aquele efeito Chaves, né? Você vai assistir o Chaves, né? Você vai rir das mesmas piadas, vai sabe até os diálogos, né? Vai rir do mesmo jeito que você viu pela primeira vez, né? E aí, quando vai assistir o Exorcista, você também vai ver a cena de terror e você vai ficar, né? Aquela tensão, aquele medo, assim, oculto que dá a cena que vai lhe remeter, né? Aquela primeira vez, né, que você assistiu, né? Então é um filme que já, só por trazer essas coisas, já agrega muito, né? Eu não vou me alongar mais, até porque uma hora falando desse filme, acho que ninguém vai estar nem aí mais para a opinião, né? Realmente o filme é um filme de nota 10. Realmente é um filme marcante, talvez até inesquecível, né? Para muita gente, usando como palavras, né? É um filme que realmente dá medo mesmo, assim, não tem como se você não você pegar essas 2 horas e assistir de vera, você vai ter no mínimo você vai ter um sentimento de pena com aquela situação toda que está acontecendo, né? Mesmo você não tendo essa crença cristã, né, em relação a tudo isso, né? E isso agrega muito o filme, né, para gerar esse medo, né? E é claro, né, não poderia falar outra palavra, né, que define o filme, que é demônio, né? O filme do demônio, não tem como não associar essa palavra, que o grande, né, o grande protagonista, né, entre muitas aspas, né, é o demônio, né? O demônio é que fez o que quis, andou da forma como quis ali o personagem, né? Deitou e rolou e realmente foi impressionante, assim, foi impressionante e é isso, né? Um filme que não tem como a gente não ficar, né, impressionado até hoje. Certo. E Diego, eu acho que você já disse, né, até pela questão da nota, você indicaria esse filme? Um filme nota 10 é indicável para todo mundo, né? Sim. É indicável, assim, para qualquer pessoa que tenha um pouquinho de maturidade, né? Não se choque com muita coisa, né? Não seja cardíaco. Mas, né, é indicável para todo mundo aí, né, ter a experiência de terror, né? Certo. Então, Diego, trazendo uma pergunta para você sendo uma pessoa de fé, vamos fazer esse exercício. Começa o exercício aí, né? Vamos fazer esse exercício. Você é uma pessoa de fé. Já começa o exercício daí, né? Vamos fingir esse vamos esticar mais. Vamos botar esse exercício do multiverso, Diego. Você é uma pessoa de fé, ungido do Senhor. E aí você tem formas. Eu vou tentar incrementar a frase. Você tem formas de exorcizar, mas você acaba por descobrir que o mais eficiente é no socão. É na base do soco. Do soco. Quem você ia querer exorcizar? Claramente todos os cinéfilos, né, que estão aí, né, fala muita abobrinha, estão com capeta, né? Vamos exorcizar essa cambada.
agradecer, né? Estamos encerrando a videoanálise, agradecer a presença do Diego, falar novamente pro pessoal que está nos acompanhando, acompanhar nossas redes sociais, o Instagram, o YouTube, inscreva-se, ative o sininho, acompanhe nossos podcasts, Spotify, o Amazon Music e o Google Podcast. E, Diego, para quem teve a pachorra de assistir esse vídeo até o final, tem que escrever o quê? É meio longo, mas vamos lá, né? O pessoal já usou aí umas hashtags. Vamos... Exorcismo à base de soco. Exorcismo no socão, fica melhor, né? Porque tem um ão. Exorcismo no socão. Fica mais, né? Agrega, né? É. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou aí. Valeu!